Salve Maria, sou missionário Zé Roberto, que é continuação, certeza dos catolicismo, a falsa segurança da Igreja Católica. Certeza dos catolicismo, a falsa segurança da Igreja Católica. Que falsa segurança, meu irmão? Cara, você tem que se converter, cara. Se você não se converter, cara, misericórdia, cara. Porque aquele que persegue a Igreja de Cristo está perseguindo o próprio Cristo. Atos Apóstolos 9 ali, Paulo está perseguindo quem? Os cristãos. Então quem persegue o cristão, quem persegue a esposa do Senhor, está perseguindo o próprio Cristo, certo? Olha só. Enxergam uma aparente incerteza e olham para o catolicismo e conseguem enxergar ali uma aparente certeza das coisas. Daqui a um pouco eu vou trazer 3 exemplos do porquê que isso está equivocado. Mas nesse primeiro momento, lembre-se, este vídeo é para protestantes e eu não vou mentir para você, existe sim uma aparente incerteza no protestantismo. Afinal de contas, nós temos muitas denominações, muito menores do que aquele número maluco que eles espalham por aí sem nem saber de onde tiraram. Mas sim, existem várias denominações no protestantismo e que dá este ar de incerteza, dá este ar de... Só que onde eu moro, se você for contar, cada esquina tem uma igreja protestante. Você for pegar aqui na região de Itaquaquecetuba, contar quantas igrejas protestantes tem, acho que dá mais de 1000. E fora as fundos de quintal. Imagina espalhada pelos 4 cantos do mundo aí. Então, esse número exato, ninguém sabe, cara. Porque todo dia surge uma igreja. Porque o pastor, por exemplo, Valdomiro Santiago, era lá da Universal. Ele foi expulso pelo Edir Macedo. Por quê? Por Luke. Certo? Fundou sua denominação. A Gernot Duque era discípulo de Valdomiro Santiago. Eles brigaram entre eles. A Luke se apartou da Mundial e foi fundar sua igreja. É assim, cara. O pastor lá, eu sou de uma denominação. Por exemplo, a Internacional da Graça ABC. Não concordo com a pregação do pastor, vou lá e fundo outra igreja do lado da dele e contradizendo a dele. Os caras querem defender uma falsa mentira, cara. Paulo já profetizou a respeito dessas igrejas. É só para dar uma introdução. Paulo já nos alerta desses vários Jesus diferentes. Esse número concreto de igreja protestante não tem como se contar, porque cada dia surge uma igreja nova. Já vi igreja da Filadélfia, ali na Maria Augusta, protestante. Aí você anda mais 2 quarteirão, tem outra igreja. Aí você anda mais 1 quarteirãozão, tem outra igreja. Aí você vira outra esquina ali, tem outra igreja. Aí você dobrou outra esquina, tem outra igreja. Qual delas tem a verdade? É dessa igreja que Cristo está falando? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja? É para católico esse vídeo, protestante. Só na escritura, certo? Não é assim que você usa o termo? Então vamos aqui. É só, você pega aqui, ó. 2 Coríntios 11:4. Olha só. Paulo já está nos alertando. Você pega Gálatas primeiro, 1:6, ó. Estou admirado que de tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Olha só, um evangelho diferente. Ao contrário da graça que vem de Cristo. O evangelho diferente, totalmente sobre ti, Pedro. Eu edificarei minha igreja, da igreja que Cristo fundou. Edificado sobre a Quefas. Tão depressa surgiu um evangelho tão diferente. Paulo fala, 7, ó. Gálatas 1:7. De fato, não há dois. Não há dois. Aqui já conta mais de 50 milhões de denominações. Então, não há dois. Paulo está colocando um exemplo que não há dois. É um só. É uma só igreja, é uma só doutrina, é um só pastoreio, é uma só esposa, é uma só cabeça, é um só corpo místico. É uma só. É uma só doutrina, é uma só igreja, é um só evangelho, é um só Espírito Santo, é uma só verdade.
Só. De fato, não há dois evangelhos. Olha só. E as pessoas são teimosas. Anuncia outro evangelho. O evangelho foi confiado a quem? A igreja. Ainda dá um alerta, né? Evangelho. Ó. Apenas pessoas. Quem são essas pessoas? Esses mestres que fundam a igreja. Que se apartam, que se revolta da igreja, se revolta da igreja, por exemplo, e vai fundar suas heresias. Que semeia confusão entre vós, ó. E querem perturbar o evangelho de Cristo. Confusão. Esse outro evangelho que estão pregados são um evangelho de confusão para perverter o caminho da verdade, segundo Pedro 2:2. Para perverter o caminho da salvação, para perverter as apóstolos 2:2, a doutrina dos fundamentos dos apóstolos. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Que é porque isso é tática do diabo, para você não crer nesse evangelho pregado pela igreja. Para você acreditar em outro evangelho, em vários evangelhos diferentes, ao contrário do ensinamento que foi anunciado por nós, apóstolos. De fato, não há dois argumentos, não há duas profecias, não há dois evangelhos. Simples entender isso, protestante. Só na escritura. Come essa Bíblia então, cara. A Bíblia já está deixando bem claro, não há dois evangelhos. Porque vocês temem pregar, fundar igreja e pregar outro evangelho. Que a Bíblia fala que não há dois evangelhos. Não é só a escritura. Então empurra a goela abaixo, é só a escritura na sua boca. Que não há dois evangelhos. Cara, meu. Esse cara teimoso. Que teimosia é essa do cão? Ainda deixa mais alerta ainda, ó. Paulo vai além e mais ainda. Paulo era quem? Ele perseguia, ele pervertia esse evangelho, cara. Mais ainda que alguém, nós, ou um anjo abaixo do céu, vos anunciasse. O diabo, ele é um anjo abaixo, ó, do céu. Ó, abaixo do céu. Ele já dá alerta do que vem esse outro Jesus. Ele já dá alerta do que vem esse outro evangelho. Um anjo abaixo do céu. Quem é um anjo abaixo do céu? Satanás. Certo, meu querido? Anunciasse um evangelho diferente, ó. Do que vos temos anunciado. Que ele seja anatema. Repita aqui que acabamos de dizer. Se alguém prega a doutrina diferente daquilo que vos recebeste, seja ele excomungado. É outra doutrina, porque Satanás não vai usar a doutrina da igreja. É outra doutrina. É outro evangelho. É outro Jesus diferente. Quando você pega aqui em 2 Coríntios 4, ó, Paulo já está dando a receita. Paulo já está nos alertando. E ainda você vai cair nessa tática? Aqui, ó. 2 Coríntios 11:3. Mas temos que, como a serpente, ó, dá outra dica também. Enganou Eva com a sua astúcia. Assim se corrompe o vosso pensamento. E se aparte se dá para com Cristo. Ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente, não há dois evangelhos. Lembra? Então, se vai pregar outro Jesus diferente, é outro evangelho. Irá pessoas a pregar outro Jesus diferente. Pessoas. Várias pessoas. Daquilo que vos temos pregado. Ou se trata de receber outro espírito. Ó. O anjo abaixo do céu ali, lembra? É outro espírito. Diferente do que a vez é recebido outro evangelho diverso, do que a vez abraçada de uma mente aceitar. Ah, mas eu estou sentindo o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Deus está falando comigo. Eu estou sentindo o Espírito aqui na minha igreja que eu fundei. Diabo, ele é espírito. Ó, o anjo que veio abaixo do céu. É outro espírito. Não é o Espírito Santo de Atos dos Apóstolos 2, não. Se fosse o Espírito Santo de Atos dos Apóstolos 2, jamais você ia falar mal da igreja. E o Espírito Santo assiste essa igreja. Você acha que o Espírito Santo vai falar mal dessa igreja? É outro Espírito que vai falar mal dessa igreja de Cristo. Olha só a diferença do Pentecostes que desceu em Atos dos Apóstolos 2 e desse Pentecostes aqui que nem é Pentecostes que desceu sobre o protestantismo. Eu uso a Bíblia, glória a Deus, aleluia, o Senhor está me usando, Pai do Senhor, aleluia, o Espírito Santo está falando aqui comigo agora que você vai ser abençoado, você de camiseta vermelha, sua família vai ser restaurada, piriri, parará.
Olha só. Essa forma que vão pregar vários dias de frente. Para te conquistar. Para atrair você. Para sair da verdade. Para cair nesse engano. Que o fundamento é o anjo abaixo do céu que fundou essas igrejas. Que interessante. Apocalipse. Para encerrar esse vídeo, 16, 13, ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. 14. São os espíritos de demônio, que realizam, olha só, prodígios, e vão ter com os reis da terra, a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia do Deus dominador. E em Mateus 4, olha só, tem poder para operar milagres e prodígios. Mateus 4, 5. O demônio transportou a cidade santa, ó. Colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe, ó, olha só, transportou na cidade santa. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito, ele te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucar os teus pés em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele lhe mostrou todo o seu reino do mundo e sua glória. Olha só. Satanás mostrou para Cristo todo o seu reino e toda a sua glória. Que é Mateus 4:8. Que reino e glória é essa? O reino, a glória do mundo e os seus reinos que ele fundou para perseguir a igreja, usando a própria palavra, por inspiração de outro espírito, 2 Coríntios 4. Operar milagres e prodígios, Apocalipse 13, 16, 14. Mateus 24, 4, os falsos profetas virão para seduzir, se for possível até os eleitos, se for possível até os escolhidos. Olha só. Satanás está formando um exército para o grande dia da batalha. Contra o Deus dominador. Só que interessante. Que são esses... Satanás ele tem seus instrumentos. Seus profetas, seus apologetas, seus pastores, seus pregadores, usando a escritura de sedução, para seduzir e tirar o povo do caminho da verdade, que é a coluna sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15. Efésios 5, 25. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor que Cristo tem por essa esposa. Nós temos que ter esse amor também, em defender a esposa. Como Cristo amou e se entregou por ela, nós temos que se entregar e estudar mesmo para defender essa igreja, de acordo com a Bíblia. Como vamos refutar os falsos profetas? É com a patrística? Sim. Mas com a palavra, que é inspirada pelo Espírito Santo, que assiste a igreja. Salve Maria, sou missionário Sr. Roberto. Essa é a resposta ao Pablo Fábio. Vocês são guiados pelo outro Espírito. Salve Maria, sou missionário Sr. Roberto.